carismático e talentoso menino Luca. Agora falando de Vasco, gente, pega o Fortaleza no sábado, o jogo para tentar sair da zona de rebaixamento. É o segundo sob o comando do Fernando Diniz, né? A apresentação oficial do Diniz está rolando agora. A gente vai ouvir agora um pouquinho do que ele já falou. É muito trabalho. Acho que futebol, para mim, é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. Isso aí, boa sorte para o Fernando Diniz. Você viu ele recebendo ali a camisa 10 do Vasco e tudo mais. Que melhore o clima por lá, né? Boa tarde para você. Ó a camisa aí. Boa tarde, até amanhã, gente. Ele é assustador. 11 assistências. Ele carrega o Fluminense. Ele carrega o Fluminense. Pra mim, eu sento pra assistir que eu gosto, ele é o top 3 no Brasil. É bizarro. E outra, a gente precisa elogiar o Samuel Xavier também. Eu ia aqui, lá no começo de SBT, eu critiquei o Samuel Xavier, mas de uns tempos pra cá ele evoluiu bastante, cara. É um lateral direito importante ao Fluminense. Chegou a sua hora. Eu falei, não vamos falar de Vasco hoje, ele tá nervoso, não tem necessidade, não sei o quê. O Vasco iniciou a preparação para a partida contra o Fortaleza. Mas jogou onde? São Januário. A diretoria não vendeu nessa Olha a vacina aí, Vinícius. Vem Olha a vacina aí. Pedrosa, o que você já deu pra... A gente comentou ontem aqui... Essa resenha me pegou muito, A Pedrosa. gente quer ouvir de você. Ô, Pedrosa, na sua ausência, ele falou todo dia sobre essa alergia à vitória. Alergia? Alergia à vitória! Todo dia ele repetiu, não foi, Alex? Todo dia. Sabe o que eu imaginei? Os jogadores empolados, vencendo, aí começa a empolar. Sabe quando a pessoa come camarão e não pode? O Loratadina não dá jeito. Oh, Só vacina. A garganta incha. Você já viu alguma melhora aí, alguma evolução? Melhora não, evolução. Talvez a melhora na alergia aí. Sim. Você já viu, Pedrosa? Eu vou dar um exemplo aqui, Fernanda, ou até pegando o gancho do jogo do Botafogo, sobre o Cuiabano ontem, que a gente acabou não falando, e ele nem fez a melhor partida dele com a camisa do Botafogo, mas a forma como ele se porta em campo. O Cuiabano, ele corre, ele é lúcido, ele tem uma linguagem corporal que faz o time do Botafogo também acompanhar isso, assim como o Gregory tem, assim como o Jair teve ontem, entre outros jogadores. Então, hoje no futebol, meu amigo, a linguagem corporal, a forma como você se porta diante do seu adversário é extremamente importante. E quando o Fernando Diniz chegou, eu falei aqui, talvez vai ser o maior desafio da carreira dele, porque ele precisa fazer o Vasco novamente ter linguagem corporal de um time que quer vencer dentro de campo. Os primeiros 30 minutos contra o Lanús, o torcedor do Vasco até olhou e falou assim, opa, parece que tem um time de futebol aí. Não vou falar que é bom ou que é ruim, mas pelo menos é um time de futebol. Porque é uma equipe que se propôs a tocar a bola, teve uma linguagem corporal melhor, mostrou que queria vencer a partida lá na Argentina. No segundo tempo, voltamos à situação do fracasso, que infelizmente um dia de treinamento não vai tirar isso. Mas o que eu espero novamente para sábado contra o Fortaleza, provavelmente com o São Januário quase lotado, pelo menos, mas cheio o suficiente para apoiar esse time, é uma linguagem corporal diferente. Sem dúvida alguma, com o tempo de treinamento que o Fernando Diniz vai ter, 2, 3 dias, ele vai conseguir melhorar a questão da saída de bola, do toque de bola, a postura de alguns jogadores que precisam muito acordar um pouquinho. Senhor Hugo Moura, senhor Lucas Piton, temporadas terríveis, temporadas vergonhosas desses jogadores. João Vitor também tá mal pra caramba. Entre tantos outros, o senhor Coutinho também, que eu tenho certeza que ele tem condições de crescer com o Fernando Diniz, como o Diniz fez com o Ganso, por exemplo, no Fluminense, mas, cara, precisa acordar, é toda hora. Erra, baixa a cabeça. Erra, baixa a cabeça. Isso é o reflexo do time do Vasco hoje. O único que eu vejo que se importa mesmo é o Verratti. O Verratti é o único que ele pode não ser o melhor com a bola no pé, mas ele se dedica, ele corre, ele briga, ele dá esporro. Então, assim, e o Paulo Henrique também, que é um jogador que faz isso. Mas, cara, o que eu mais prezo nesse momento é o ganho de confiança dessa equipe e uma postura diferente. Porque, infelizmente, eu vou falar aqui mais uma vez, esse grupo de jogadores do Vasco tem fedido a fracasso. E a gente precisa ver uma postura diferente, porque o Vasco não só vai enfrentar o Fortaleza em São Januário, como os próximos 4 jogos são no Rio de Janeiro. Quer um momento melhor para você ter essa virada de chave? Não existe.
Então, assim, é a hora deles responderem à torcida. E eu digo isso responsabilizando o grupo de jogadores. Não dá pra vocês vestirem a camisa do Vasco e terem a postura que vocês têm. Amiga, eu vou falar com você que eu já passei por isso. Deixa eu só fazer o último aqui. Menção honrosa ao Tietchan, tá? Jogou muito na Argentina. Jogou muito, se dedicou, correu. Mesmo com o negócio de briga e tudo mais que o pessoal fala, teve nada disso. Ele foi o melhor jogador do Vasco em campo. E escolhido como titular. Isso já era esperado, sabe por quê? Ele trabalhou com o Fernando Diniz. Ele sabe. Um cara que, querendo ou não, existe, digamos assim, o entendimento do que é o Fernando Diniz como treinador. Então isso aí jogou muito. Pra mim era óbvio que isso ia acontecer. E a gente tá falando de dois profissionais, né? O Diniz e o Tietchan. Exato. Se em algum momento teve uma desavença, eu acho que vai ser interessante essa passagem, esse reencontro dos dois, para as pessoas pararem de falar disso, né? E são dois profissionais também. Exato. E para as pessoas pararem de lembrar disso, e se né? Tem uma fazer coisa uma que nova o Fernando página. Diniz evoluiu como treinador, eu acho que é o relacionamento. De uns tempos pra cá. Por exemplo, quando ele começou lá no São Paulo, quando teve problema com o Tietchan, ficou nítido que ele não sabia se relacionar com o jogador. Atualmente, eu vejo o Fernando Diniz totalmente Mas às vezes ele dá uma a skin dele, treinador, pega muito ele. Aquele jogo com o Luciano no ano passado contra o São Paulo, que ele faz... Se tu tomar cartão amarelo, tu tá... É isso. Só uma. Ô, Diniz, me escuta aqui de novo aqui. Por favor, Diniz, vem cá, me escuta vai aqui nele. Rapidinho. Vai. O Hugo Moura não é o André. O Hugo Moura não é o André. É só isso que eu tenho pra falar. Só isso. Vamos beber água. São 2 litros por dia. Quem é o André no Vasco? Não tem agora. Não tem, mas aí Jair, você vai fazer, fazer, você vai pedir do Hugo Moura o que o André fazia, tá perdido. Não, Eu falei, o os caras cartão vem encolam, pô. porque nem todo mundo tem essa versatilidade na veia. Ou precisa de tempo ou não tem. Toma! Água. 2 litros por dia no mínimo e a gente já volta. Uma caixa d'água.